Sorteados os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, o Vasco vai ser o mandante do primeiro jogo contra o Fluminense e quer jogar em São Januário, só que depende de uma autorização da polícia. A volta com o mando do Fluminense já está confirmada para o Maracanã. Quem passar para a final joga a segunda partida em casa contra Cruzeiro ou Corinthians, ou seja, o título da Copa do Brasil vai ser decidido aqui no Rio de Janeiro. Já o Vasco vai pegar o Bragantino no domingo. A boa notícia é que, segundo o clube, a renovação do contrato do Ryan até 2028 está bem encaminhada. Boa notícia mesmo, né? E ontem a CBF sorteou os mandos de campo para a semifinal da Copa do Brasil. Coloca na tela para mim, cadê? Tá aí a arte do Gabriel. Mandos de campos definidos. Não, é da CBF, né? É da CBF. Data base de ida, 10 de dezembro, tá? E a data base de volta, 14 de dezembro. O Cruzeiro vai ter o seu primeiro jogo em casa e vai decidir fora de casa contra o Corinthians. E o Vasco vai ter o primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo fora de casa. Quem vai definir o confronto desse clássico vai ser o Fluminense em casa. Que casa que é casa, que é casa que é casa. O meu marido me perguntou ontem. Eu falei, você viu o sorteio? Pra quê? Tudo no Maracanã? Eu falei, cara, é diferente. Você como um bom vascaíno... Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está, hein? Segunda, se você não sabe, não teve só Eu só tô ficar brincando. em casa. Teve salão de festa. Teve salão de festa no Maracanã. 45 mil vascaínos por lá. Eu não vou nem entrar nessa seara de vender Maracanã, Tem que porque deixar eu não tô claro. afim de gastar meu Botox hoje. Não, a Isabelle Benito garantiu que isso aí não vai dar em nada. Eu confio nela. Não está definido. O Admar Lopes, ele falou ontem, deu entrevista, e ele disse que o Vasco vai tentar mandar o primeiro jogo dentro de São Januário, que é uma coisa que o Vasco está vendo com os órgãos de segurança e tudo mais. Eu falei ontem aqui, não cravem isso, não cravem. Os jogos não estão definidos para o Maracanã. Você ainda. trocaria o Maracanã, por exemplo, o São Januário só com uma torcida e volta o Maracanã só com Flu? Você trocaria? Trocaria se fosse ao contrário. Como assim? Se o Vasco decidisse em São Januário. Ah, perfeito. Tá. Porque com Segundo dois jogo em jogos... casa. Isso é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Com 2 jogos dentro do Maracanã, o Vasco sendo mandante no primeiro, sendo 50-50, muito provavelmente vai ter 50% do Vasco. Mas se dentro for em do São Maracanã. Januário, é 100% Vasco. Aí não, é 90-10. nunca foi, né? Nunca então. foi. É porque pra quem não Por que entende... eu perguntei Mas isso? aí Porque eu sou 90-10. totalmente Não, é contra a 90-10. torcida única em Mas qualquer foi cenário. uma assim. pergunta Ah, hipotética, tá? No caso, não é Mas nem- pra quem não entende, o único clássico que nos últimos anos acontece em São Januário é o Botafogo e o Vasco, Isso. pela amizade das torcidas. E quando acontece isso, é 90-10. E o 10 de São Januário é bem pouquinho, né? Dá 1.000 e Na pouco. verdade, não é nem 10, são 5. São 5 por 5% segurança. por Aí dá segurança. 1.000 e pouco ali. Aí se você pensar que vai ser o contrário, a mesma coisa, o que geralmente o Botafogo faz, ele diminui aquele Isso. pedacinho ali. Fica 5% então no fica Maracanã. 5% também no estádio Newton Santos, quando recebe o Vasco, né? É o que eu tô falando. Que é o único que consegue fazer essa troca com o Vasco. Exato. Se fosse o Vasco mandando o segundo jogo, porque pra mim é melhor você decidir o jogo em casa, São Januário seria melhor, porque dentro de São Januário o Vasco se sente muito mais confortável, tem o Caldeirão, a força de sua torcida, e é um campo em que o Fluminense não está adaptado. Então isso faz diferença. Mas sendo o primeiro jogo como mando do Vasco, eu colocaria os 2 jogos dentro do Maracanã, 50-50, e ainda tem a possibilidade, dependendo do que for acontecer, de como terminar a temporada do Fluminense, da gente ver até um 60-40, né? Isso não quer dizer que o Fluminense vai encher os 50% do lado dele. Agora, no jogo do Campeonato Brasileiro, foram 53 mil pessoas. Mais de 40 mil era vascaíno. Então, assim, eu acho que nesse momento, com o cenário que se desenhou por conta do sorteio, eu colocaria os 2 jogos Será que dentro o do Maracanã. vascaíno... Aí eu tenho o meu em casa, né? O meu em casa, ele prefere esse jogo no Maracanã. Sim. Que ele Tem consegue vários ir nos 2 vascaínos que jogos de uma forma mais fácil de comprar o ingresso, porque chega São Januário também, Isso. tudo esgota muito rapidinho. E ele se sente absolutamente em casa no Maracanã. Se eu pudesse escolher, eu botaria em São Januário. Mesmo sendo 95%, né, que você acabou de mencionar. Porque eu acho que o Vasco em São Januário é muito forte. Eu falo isso enxergando como um adversário, sabe? Mas eu, aí, como nesse adversário, caso, gente, eu é ia muito- preferir enfrentar o Vasco no Maracanã. Tem muitas camadas. Porque, tipo Nesse assim... caso, você abre mão de ter um segundo jogo com a tua torcida e você troca tudo para ter São Januário. Porém, se você aceita o 50-50, você vai estar nos 2 jogos. Você vai estar presente, Em é peso. metade, não é 90-10, 90-10. Metade ou maioria. E tem um detalhe, né? A renda.
Ainda tem isso? Ainda tem a renda. Porque seria a renda dividida. Desculpa, mas eu acho que nesse momento o Vasco tem que pensar no jogo, na forma esportiva. Esse não é o momento de pensar em renda. É aí só um que plus. tá. Na esportiva, ganha mais aonde? A gente está falando de Eu um Vasco acho que ganha mais em São vencendo, Januário. indo pra final da Copa do Brasil. Que lasque-se a negócio de renda agora. E se passar, pode jogar em São Januário. Tem que inclusive. pensar Cara, é em difícil. resposta É uma decisão esportiva. bem Porque difícil. se for Vasco e Corinthians, pode ser em São Januário? Pode, Cruzeiro também. Pode. Cruzeiro também. Não, os dois, só não pode o clássico regional. E como o Pedrosa trouxe aí, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, falou, depois desse sorteio da Copa do Brasil, que o clube trabalha por um acordo com o Rayhan até 2028. A expectativa é que a renovação seja concluída nas próximas semanas. O corre tem que ser esse, né? O Messi já renovou até 2028, o Rayhan também está caminhando para isso. 2 canhotos de extrema habilidade. Olha inclusive. só, Lucas Pedrosa. Cara, é mais ou menos isso, cara. Não que o Rayhan vai ficar até 2028. Não vai. O Rayhan não fica até 2028 no Vasco, mesmo que o Vasco consiga a renovação. É uma questão para você aumentar a multa, se proteger e valorizar o Rayhan. Sim. Aumentar o salário dele, porque ele merece. O Rayhan hoje é um jogador que é decisivo dentro do futebol brasileiro e ele merece estar entre os maiores salários do elenco do Vasco da Gama. Então acho que é uma renovação muito bem feita, caso seja concluída, e está bem avançada, até porque o Felipe e o Pedrinho não é só uma questão do Admar com a diretoria e com os empresários do Rayhan. O Felipe e o Pedrinho têm uma relação muito próxima com o Valquimar, que é o pai do Rayhan. Eles jogaram juntos, eu até estava com o Odivan também jogou junto com o Valquimar. O Valquimar é Vasco demais. E ele é um cara que passou isso pro Rayhan, o Rayhan também é Vasco demais, e essa negociação, ela está sendo feita justamente por toda a gratidão do clube com o jogador e do jogador com o clube. Então acho que é uma questão de tempo realmente para ele ficar. Se vier uma proposta no final do ano, aí vai depender do que vier, de valor, de mercado, para onde o Rayhan vai, porque eles não querem errar para onde o Rayhan vai, ou eles não querem que o Rayhan bata lá e volte para o futebol brasileiro, eles querem que o Rayhan tenha um planejamento de carreira que ele merece, com o grande potencial que ele tem. Então, é uma coisa que só o tempo vai definir, mas o mais importante é o Vasco se proteger e também valorizar o Rayhan, porque ele merece. Ô, Vene, eu vejo no Rayhan agora a equalização do perfeito de um garoto da base no profissional, né, de uma forma tão pertinho. E aí talvez quem assiste a gente tem familiar que joga na base, tem criança que está subindo, enfim. Porque quando você tem um garoto que está subindo da base para o profissional, já está acontecendo essa transição, esse é um momento mais delicado da vida daquele atleta que dedicou toda a infância dele para jogar futebol. E aí, às vezes, na hora da troca, que você vai para o profissional, você pega um treinador que te bota fora de posição. Você pega um treinador que não entende você, às vezes não tem paciência com você, ou a torcida, ou a própria diretoria, enfim. O que tem o Rayhan? Olha o cenário do Rayhan. Como ele cresceu com quem? Com a chegada do Diniz. Ou seja, ele é completamente equalizado com as palavras do Diniz e o Diniz tem essa preocupação com o garoto. O garoto que tem qualidade, é incontestável. Aí ele tá à vontade para jogar, jogando onde ele se sente bem. E aí, mais do que isso, você pega um presidente que se dá bem com o pai do jogador, que tudo faz sentido para eles, porque todo mundo ali é Vasco. O Vasco é a vida de todo mundo, do menino também. Então vira um cenário perfeito para a gente ver uma performance tão bela que tem sido as performances do Rayhan nos últimos jogos nessa temporada. Perfeito, e eu vejo muita gente tratando o Rayhan como promessa. Ele não é promessa, ele já é realidade no futebol brasileiro. Inclusive a gente debate aqui se ele deveria ser convocado ou não, se ele estaria na mira do Ancelotti ou não. É óbvio que é um jogador que tem que estar no radar, mas é um jogador pronto já, pronto para poder desfrutar do bom futebol dele, e foi exatamente o que você mencionou aí, o cenário é perfeito para ele. Ele tem uma base familiar, bons empresários, tem uma diretoria que conhece não só o jogador de muito tempo, desde os tempos da base, mas também conhece os familiares, o pai dele. Então, assim, é um cenário perfeito. E tem o Fernando Diniz, cara. Se o Fernando Diniz ele tem uma virtude, a virtude dele é conseguir potencializar os jogadores. Ele dá coragem aos atletas, ele sempre fala sobre isso e todo mundo que trabalha com ele fala sobre isso. E o Diniz fez isso com o Rayhan. Sem sombra de dúvidas, é o jogador que mais cresceu desde quando o Diniz chegou ao Vasco da Gama. E esse garoto ele tem tudo para ter muito sucesso na carreira dele, que sirva de exemplo para outros atletas que são da geração dele e não estão sabendo aproveitar o bom momento. Porque além disso tudo, às vezes o menino está se dando bem com o treinador, o garoto é bom, mas aí na parte da burocracia, ninguém está brigando por ele não está sendo reconhecido. Quantas vezes a gente falou aqui do João Gomes, claro, que era o garoto que era a alma do Flamengo, como que salvou o Flamengo,
E ele tinha um salário muito diferente dos demais. E aí a gente falou, gente, tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Quer dizer, ele teve a mental muito forte de continuar performando mesmo se sentindo injustiçado. E aí, além disso tudo, a gente ainda tem hoje uma diretoria que está cuidando, porque quando renova o contrato, como o Pedrosa explicou, gente, você tem que subir o salário do jogador, que ele merece. Você aumenta a multa dele, se alguém vier comprar, ele vai sair no valor que o Vasco merece, que ele merece. Então tá tudo muito positivo pro Rayan, o Pedrosa. E o Rayan é fruto disso tudo, porque o Rayan é profissional, o Rayan, ele tem uma família boa que dá suporte para ele, o Rayan treina igual um cavalo todo dia, 2h30, 3 horas. Teve até uma declaração do Diniz que o Rayan, no segundo tempo, ele falou que sentiu a coxa. Aí o Diniz falou para ele, sentiu a coxa, mas você só sai daí morto do campo do jogo contra o Fluminense. Porque é isso, cara, o cara se supera. Com o Fernando Diniz, o cara se supera. E tem um outro cara também que é muito importante nesse crescimento do Rayan. O Rayan até chegou com a camisa dele no treino no dia seguinte, na terça-feira, que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho chama o Rayan de joia. Ele não chama o Rayan de Rayan, chama o Rayan de joia. E o crescimento do Rayan ao lado do Felipe Coutinho, que é um jogador que passou por isso tudo. Sim. Tudo que o Rayan tá passando hoje em dia era o que o Felipe Coutinho passava lá em 2009, 2010. Era encarado como grande joia do futebol brasileiro, jogava muito, acabou sendo vendido para um grande do futebol europeu e fez uma grande carreira dentro da Europa. Então o Coutinho também é um cara que consegue dar não só a sensação do que é o Vasco para esses garotos, mas também ajudar nesse crescimento de carreira, nesse momento de virada de chave, que é muito importante para um garoto tão jovem e talentoso como o Rayan. Inclusive, Fernando, vale parabenizar o Rayan pela postura que ele teve pós-discussão com o Fernando Diniz na beira do gramado. Porque eu vi muita gente duvidando de como seria o Rayan depois desse episódio. E o Rayan tratou com uma certa naturalidade que todo atleta tem que tratar. Ele viu o treinador dando dicas para ele na beira do gramado, bateram boca e vida que segue. O Fernando Diniz só quer vê-lo crescer. E é assim que tem que fazer um bom atleta com um bom mental. Com relação a Vasco e Fluminense, só tem uma mudança com relação ao mando de campo se o Vasco jogar em São Januário. Se não, eu acho que é igual para os dois. E entre Vasco e Fluminense, essa decisão do Vasco de jogar em São Januário ou não, eu acho que vai dar para a gente ter uma ideia melhor a partir desse momento. Porque se os dois jogos forem no Maracanã, acho que a gente tem uma igualdade. Mas se um for em São Januário e depois no Maracanã com uma porcentagem menor da torcida do Vasco, eu acho que muda um pouquinho também. Vamos fazer o seguinte, ainda falando desse confronto, vamos ver os números de Nuno Moreira. Jogando muita bola, Nuno marcou gols contra todos os rivais cariocas em 25. Aqui tem os números totais dele na temporada, né? 45 jogos, 9 gols, 7 assistências, bons números. Quantidade de partida parecida com a do Bruno Henrique, só que 5 assistências a mais do que o Bruno Henrique. Isso. E os gols do mesmo número. E o Nuno é titular em todos os jogos. Sim, é verdade. Flamengo fez gol no Flamengo, fez gol no Botafogo, fez gol no Fluminense. Isso é para mostrar que o Portuga tá bem. Um achado Nuno Moreira. Eu estava até, depois do jogo contra o Fluminense, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a carreira dele, eu vi que a base dele foi no Sporting. Então, assim, dá pra gente olhar hoje e entender um pouco dessa capacidade que ele tem. Certamente ela começou a ser construída desde lá do Sporting, aí ele desabrocha um pouco mais no Casa Pia, que é um time que não tem tanto destaque assim. Tem nada de destaque. É um time até novo, né? Na Série A do Campeonato Português. Ficou muito tempo na Liga Sagres, lá na Liga... Segunda Liga. Na segunda divisão. E assim, é um cara que, pra mim, ele não é forte fisicamente, não tem nada disso, mas tecnicamente ele tem uma inteligência muito grande. O Fernandão gosta muito de falar isso aqui e isso fica na minha cabeça, que eu acho que o crescimento do Coutinho tem muito a ver com a presença e com a participação do Nuno Moreira também, porque você acaba, de uma certa forma, dividindo responsabilidades. O Coutinho não tem aí tanta necessidade também de ter essa questão defensiva, o Nuno pode ajudar nesse quesito. Então eu acho que foi mais um achado muito bom do Vasco, que fez uma janela muito boa e que agora eu acho que o Vasco está entrando num momento que é decisivo da temporada e vivendo o melhor momento dele em 2025. Então acho que o Nuno tem uma boa participação nessa fase do Vasco atual. Para completar o que o Flavinho falou, além do entendimento do jogo, a versatilidade do Nuno dá ao Diniz uma tranquilidade para mexer o Vasco, para fazer o Vasco jogar da forma que ele gosta. Porque o Nuno já jogou de primeiro volante, segundo volante, de
ponta esquerda, de ponta direita, de camisa 10, de centroavante fazendo um falso 9 e fazendo tudo muito bem, dando a consistência, a velocidade ao jogo, pro Vasco conseguir ter essa consistência e essa posse de bola tão necessária para os times do Diniz. E uma coisa interessante, quando ele falou que eu acredito muito nisso, que jogador bom nunca é demais. E quando você tem caras de muita qualidade, quando se aproximando, as coisas acontecem com mais facilidade. E aí essa aproximação, tirar o Nuno do lado do campo para dentro, faz com que o Felipe Coutinho e o Nuno estejam mais próximos e o Vasco seja mais fluente. Como a gente viu ontem, quando o Arrascaeta se aproxima do Carrascal, as coisas tendem a acontecer. A gente pode também ir mais longe. Quando o Everton Ribeiro se aproximava do Arrascaeta saindo do lado para dentro, os times de qualidade costumam ter jogadores de qualidade muito próximos para fazer as coisas acontecerem ofensivamente. E o Nuno consegue ainda ir além, porque ele dá uma sustentação defensiva bem legal, ele é muito comprometido com a parte tática. Já visto que o Flavinho falou com relação à base lá no esporte, a ser europeu. O europeu tem uma responsabilidade muito grande com a função tática e o Nuno mostra isso no Vasco quase todos os jogos, sai de campo exausto, até pela adaptação que ele tem. E se a gente for somar os números que ele teve no Casa Pia, na metade do ano passado, metade final do ano passado, que é onde começa a temporada, ele não teve férias, onde começa a temporada, ele chega no Vasco em fevereiro. Eu tenho até os números dele aqui, GV, lá do Casa Pia. É uma coisa muito interessante, rapidinho, só para a galera entender o valor desse jogador. Lá no Casa Pia, um time de baixa expressão no futebol português, ele tem 9 gols e 5 assistências em 23 jogos. É muita coisa para um time de baixa expressão no campeonato como o português. Não, e outra coisa, ele chegou aqui no olho do furacão. Vasco mal para dedéu, desencontrado, mudança de treinador, crise. Agora começou a melhorar, ajuda também. Quando o coletivo fortalece o individual também, assim como o individual fortalece o coletivo. Com certeza. Agora a gente está conseguindo ver. E lá no Mundo GV, o Léo Jardim teve lá com a gente com exclusividade, quando a gente fez aquele brincadeira do final que o Harry faz, o mais comilão, o mais resenha, o mais cafona, falou que o Nuno ganhou porque ele vai com as roupas. É porque a Zara de Lisboa tem roupas coloridas. É diferente. É isso. E GV, é um caso que a gente vê que a qualidade técnica ela sobressai sobre a questão física. E aí eu acho que esse exemplo do Nuno ele poderia ser usado para outros jogadores, como por exemplo o Riquelme no Fluminense. Mas fisicamente ele pode não suportar, mas tem que jogar. Ele tem que jogar o quanto ele suportar. O Nuno era substituído quase em todos os jogos na reta final, porque não suportava o jogo todo. Isso já mudou há um tempo atrás. Então é um cara que tecnicamente entrega muito. Eu gosto muito. E é engraçado porque o Nuno, eu já entrevistei ele, tive a oportunidade de entrevistar ele é dessa finura. Magro. É igual o Fininho lá, teu amigo. Exato. Só que o Fininho é maior do que ele, é mais alto. Esse aí, magro. Qual foi a diretoria que trouxe o Nuno? Foi o Pedrinho. Foi o Pedrinho mesmo. Pedrinho. É interessante porque o Pedrinho trouxe o Nuno, o Robert Renan, o Cuesta, Andrés Gomes. É bom a gente falar isso também. Com o Lloyd e com o Garré. É bom falar isso também, por quê? Porque a gente falou muito do Botafogo ano passado aqui com relação à janela. O Vasco foi muito bem. Já o Vasco vive um grande momento na temporada. Nas últimas 11 partidas, apenas uma derrota. E nos últimos 6 jogos, foram 5 vitórias conquistadas. Com isso, a briga do Cruz Maltino deixou de ser contra a zona do rebaixamento. E agora começa a ser por uma vaga na Libertadores. No próximo domingo, o time carioca vai até Bragança Paulista encarar o Bragantino. A fase da equipe é tão boa que individualmente muitos jogadores vêm se destacando. Além do jovem Ryan, quem também está com moral com o técnico Fernando Diniz é Nuno Moreira. Há menos de um ano no clube, o português acumula 9 gols e 7 assistências na temporada. E como balançou as redes diante do Fluminense, ele já marcou contra os 3 rivais cariocas. O Nuno é um dos jogadores mais inteligentes que eu trabalhei. É um jogador que gosta muito de futebol, consome futebol, tem muita inteligência para jogar, para absorver informação. E eu acho que ele vai aprendendo cada vez mais também, assim como o Ryan, cada um do seu jeito, reconhecer o próprio potencial. Um jogador que caiu igual uma luva no Vasco da Gama e para trabalhar comigo também tem muita facilidade. Fico muito feliz dele poder performar bem, fazer gols e dar muitas assistências, que ele tem muito gol e tem muita assistência para a posição que ele joga. É um jogador extremamente tático e que muito solidário e que ajuda a gente em todas as fases do jogo. Se é Vasco, está na colina.